O ideal era o chat funcionar, né? A gente está aqui. Só para explicar para vocês, pessoal, quando a gente fez os últimos encontros. Ah, boa, tem gente falando já. Sim, eu ouço bem. Os primeiros encontros a gente fez em formato de reunião, mas como a gente teve um número maior desta vez de pessoas para participar, a reunião não funciona, tem uma limitação, né, na conta. Por isso que a gente está testando aqui, a gente pede desculpa, somos ainda aprendizes nessa questão de live aqui, e há uma razão boa, né? Então, primeiro, boa noite para todo mundo que parou aqui nessa terça-feira pós-vitória da Argentina. E muito frio, pelo menos eu sou de São Paulo. Se vocês quiserem colocando no chat aqui de onde vocês são, pra gente já ir começando a trocar. Eu aqui no Sudeste, a Dani no Sul, né, Dani? Também Isso tá frio aí. aí, né? Tá frio em Floripa. Tá frio em Floripa. Ah, imagino. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Ó, Lorena, interior de São Paulo, Curitiba. Ó, tem gente de São Paulo e do Sul também. É, São Paulo, capital. Boa. Angola! Caramba, você me surpreendeu. Guarulhos, Rio Grande do Sul, frio também. Foz do Iguaçu, que legal. Muito bom ver o alcance, Diversidade. né? É. E a gente está muito feliz aqui de conseguir falar de comunicação com RJ Santos. Eu vou ficar perdida aqui no chat. Mas vamos começar. A gente está muito feliz, então, de receber vocês aqui para falar de um tema que a gente é extremamente apaixonada. Acho que é um momento muito legal aqui para a gente começar a trocar. Obrigada pelo tempo de vocês. Passando rapidamente aqui pela agenda, a gente vai, né, começar falando um pouquinho da gente, para quem não conhece ainda ou está participando de uma live nossa pela primeira vez. Depois a gente passa ali pelo cenário, né, da área de comunicação. Vamos mostrar em detalhe os 4 pilares da comunicação estratégica que a gente acredita. Vamos trazer 2 cases práticos, um da Dani e um meu. E fechando, a gente vai falar do futuro da CI e fazer um convite para vocês que estão aqui com a gente. Bora lá. Bora lá, gente. Alguns já nos conhecem, já participaram aí de algumas lives com a gente, já fizeram o curso. A gente teve um curso em maio sobre mensuração de resultados, um workshop. Mas tem muita gente nova, então por isso a gente vai se apresentar de novo. Eu e a Mari aí, a gente já se conhece há um tempinho. A gente se conheceu em 2029, em 2019. Eu já estou lá na frente. A gente falou tanto sobre o 2030. futuro de TI hoje, né, Mari? Que É. em 2019, em Coimbra, a gente fez um módulo internacional da nossa pós-graduação e, e foi muito bacana. Eu e a Mari, a gente se conectou desde o início, as duas trabalhando com comunicação interna, eram as únicas naquela turma. Era uma turma voltada para marketing, né? E a gente com um olhar interno. E foi muito, muito legal. Desde lá, eu e a Mari, a gente continuou trocando, né? Porque a gente sempre entendeu assim os desafios da área e ao mesmo tempo as oportunidades, né? Então a gente vem desde lá trocando bastante e um pouquinho, né, da onde que a gente percorreu aí a nossa trajetória. A gente gosta de falar que a gente soma aí experiências, né? Porque a Mari vai contar aí por onde que ela passou, mas ela tem uma bagagem muito grande aí, são 15 anos, né, Mari, já, É. com comunicação interna, né? Com cultura, engajamento, experiência do colaborador, e principalmente em empresas aí, né, de grande porte, empresas com impacto nacional e internacional. As minhas últimas experiências foram em empresas maiores, né, como a Eletrobras, que agora é a Axia Energia, uma gigante aí do setor de energia. Trabalhei na Nelway também, que é uma empresa da B3, que foi adquirida pela B3, pela Bolsa. Então, passei por todo esse processo de aquisição, né? E trabalhei também em empresas menores, né? De 500 colaboradores, 300 colaboradores, o que nos dá um know-how legal aí, uma soma de repertório. E a UFN eu coloco ali, né? Que é a Universidade Franciscana, que teve sempre gostei de compartilhar o que eu aprendo, o que eu valido, e a UFN eu tive a oportunidade aí de ministrar o módulo de endomarketing, comunicação interna para o MBA de marketing, né? Além dos cursos livres aí que eu venho fazendo.
Boa. Eu, da última vez que a gente fez a live, eu falei que se a gente somasse a nossa experiência, ia dar um Megazord ali, porque imagina, a Eletrobras, o desafio, ela estava no momento ali da Axia, né? Então era uma transformação cultural maluca, né? Mudar completamente ali o que a empresa era. Eu também tive sorte, passei por empresas muito legais, algumas em momentos muito difíceis também, como por exemplo a Fundação Bradesco no meio da pandemia, né? Então, para quem não conhece, a Fundação Bradesco tem escolas, mas naquele momento não tinha aula online, os professores não sabiam dar aula online, né? Então, teve que ter uma mudança ali rápida. Vocês vão ver que vai fazer sentido um pouco do que a gente puxa aqui da nossa experiência para vocês. A minha experiência atual é na Natura, mas eu acabei de trocar. Estava na Azul, agora entrei na Natura, estou lá como coordenadora de comunicação interna. E, bom, a ideia aqui é a gente justamente mostrar que a nossa soma dá muito bom. Vocês vão ver isso. A gente gosta muito de produzir conhecimento, de trocar com as pessoas. É muito legal ver, né, como as experiências vão se somando. Acho que todo mundo aqui deve, com certeza, vocês devem ter ido em muito evento de comunicação, porque vocês estão numa terça-feira, né, pós-trabalho, provavelmente, dedicando um tempo aí para aprender um pouco. Então, é muito rico quando a gente consegue promover esses eventos de troca. Para começar, eu queria perguntar para vocês com qual dessas imagens vocês mais se identificam. A gente vai fazer uma brincadeira aqui de quebra-gelo. Por favor, usem o chat, só para explicar cada um dos GIFs, né? Então, hoje, como que vocês se enxergam aí nesse cenário de comunicação, de carreira também, né? Esse aqui é lidando com a mudança de cenário constante, que muda constantemente, né? Então, a mudança muda toda hora, atendendo demandas que não param de chegar, enquanto comunica sem parar também, que acho que isso é legal, né? A gente, ao mesmo tempo que recebe muita demanda também, tá aí disparando comunicado 10 e-mails por dia, enfim, esse é o número 2. Número 3, tentando dar conta de tudo, mas não dando conta de nada, né? Eu amo esse meme, gente, que é simplesmente um rodo na praia. Eu amo. 4, decifrando qual é o próximo passo a ser tomado, em que direção seguir, né? Afinal, a gente tá aí com o IA, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Decidindo encarar a realidade de frente. This is fine, eu também gosto muito desse. E aí vem o meu e o favorito, o meu e da Dani, que a gente, quando tava fazendo slide, a gente morreu de rir. Que é dançando conforme a música ou batendo palma pra maluco. Eu vou voltar lá só pra gente fazer essa brincadeira. Então tem um, dois, o três, o quatro, o cinco e o seis. Eu sabia que ia ter muita gente que ia concordar aqui com o seis, que é dançando conforme a música, né, gente? Ó, a Miriam é dois, três e seis, meu Deus. Quatro. Eu, Tá boa. fácil, né, gente? É. Bom, é que ninguém disse que não se identificou com nenhum, né? Então acho que a gente tá falando aqui de coisas que fazem sentido. Só vou continuar admitindo aqui as pessoas, Dani, que tem mais gente chegando aqui Eu enquanto a tô, gente. Ah, aham. boa. Tá. Mas vamos junto, porque tá entrando uma galera. Mas, gente, vamos lá. O cenário da comunicação interna mudou, né? O que que a gente entende disso? Hoje o mercado ele está muito dinâmico, né? É avanço tecnológico, veio pandemia, são instabilidades políticas, financeiras, mudanças organizacionais, gestão de crises e riscos, agora a inteligência artificial chegando com tudo, NR1, enfim. A gente precisa de profissionais atentos a essas mudanças, que estão compreendendo esse cenário, que estão compreendendo as oportunidades. Eu entendo que hoje a gente nunca teve num cenário assim tão oportuno para a comunicação interna, um cenário onde realmente as empresas estão nos acionando como parceiros do negócio. Mas para a gente ser parceiro do negócio, a gente precisa ter skill, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender do mercado, a gente precisa entender do produto, a gente precisa falar a língua da alta gestão. Né? Então, são esses profissionais que estão se destacando hoje, né? São profissionais que influenciam o comportamento, que apoiam o negócio, que movem o ponteiro, tá? Exato, acho que todo mundo aqui está alinhado, né? Mas caso ainda, a gente vai começar aqui o aquecimento, caso não estejam, a gente trouxe dados muito legais aqui para começar essa conversa. Um que me deixou muito chocada, acho que vai deixar vocês também, é um da McKinsey, um dado recente, fala que hoje um funcionário ele passa, em média,
por 10 mudanças por ano. E isso significa um aumento de 5 vezes em relação a uma década atrás. Então, essa brincadeira do GIF aqui, do meme que a gente fez, na verdade, é uma realidade, né? A gente está falando de 10 mudanças por ano, é quase uma por mês. Então, a gente sempre escuta assim de corredor, né? Nossa, as coisas mudam o tempo todo, eu não estou conseguindo lidar, e a Dani trouxe agora essa questão do NR1, tudo está muito conectado, vocês vão ver isso mais ali para frente. Outro dado que a gente trouxe aqui para vocês é, em 2026, a tendência é deixar de tratar a mudança como um projeto de início e fim. Então, essa é uma notícia boa e ruim, né? Ruim porque não vai mudar, provavelmente, gente. Agora, a gestão de mudança ela vai ser vista como uma infraestrutura permanente da empresa. Então, vai ter que ser incorporado no dia a dia. A gente vai falar de integrar isso na estratégia, sustentar continuamente em processo, cultura e comportamento adaptativo. É por isso que quando a gente olha outras áreas, né, como o DHO, a gente fala tanto de lifelong learning, não sei se todo mundo aqui acompanha esses tópicos aí de RH, por isso que a gente fala tanto de não ter resistência à mudança, porque imagina, né, se a gente tem mudança o tempo todo, a gente precisa trabalhar isso de uma forma constante. De acordo também com a PwC, eles têm uma pesquisa global, 45% dos CEOs acreditam que se as empresas que eles estão hoje continuarem no caminho que elas estão, elas não vão sobreviver. Não sei se todo mundo aqui estava na nossa última masterclass, a gente fez um workshop bem legal sobre comunicação, de mensuração de resultado, na verdade. A gente trouxe alguns cases, na verdade, vários, de empresas que há menos de 10 anos eram campeãs ali de venda no setor que elas atuavam e hoje elas não existem mais. Então, ali a gente está falando de metade dos CEOs acham que a empresa precisa entender que mudar é uma estratégia de sobrevivência num mercado cada vez mais acirrado, né? E a Gartner, ela trouxe outro dado também interessante, que é organizações com níveis acima da média em adoção de mudança têm taxa de receita anual 2 vezes maior do que aquelas com baixa capacidade de adaptação. Então, a gente está falando de negócio aqui. A gente está falando que a área de comunicação interna, ela deixou de ser apoio, então, que a gente ouvia muito no corredor, é área de suporte, né? E passou a ser uma infraestrutura permanente de alinhamento, cultura, performance e acho que uma palavra nova que a gente tem visto aí nos fóruns é confiança, reputação, né? A gente tem visto cada vez mais isso ser cobrado. A gente fala muito de sentimento, né? De fazer as pessoas. Tem um termo que eu adoro trabalhando com empresas que estão passando por processo ali financeiro, né? De turnaround, que chama reasons to believe, que é razões para acreditar, que é tipo, não desista, fique aqui com a gente. Então, eu acho que confiança também é um ativo muito legal que a gente começa a trabalhar em comunicação. Só que se a gente está falando desse cenário tão, né, intenso de mudança, de exigência, de estratégia mudando, estratégia assim, né, eu trabalhei, Dani, numa época que estratégia era de longo prazo, era 5-year plan. Hoje eu acho que assim, a empresa que tem uma estratégia de 5 anos vai rever algum pouquinho. Mas, enfim, a gente está falando então que a gente precisa de profissionais capazes de questionar, de gerar conexão, de decidir e demonstrar seu valor. E aí, muita gente aqui deve seguir pessoa, é um ovo, né? O mundo de comunicação interna. Acho que eu tenho um monte de vocês aqui no LinkedIn também. Vira e mexe pipoca uma notícia que fala: Nossa, olha o que saiu, você viu o que saiu? Essa foi uma delas, né? Saiu em fevereiro, se eu não me engano, março, não tá tão antiga. Falando sobre diretores de comunicação ganharem mais funções nas organizações. E isso, para mim, também é uma coisa assim, do momento dos sonhos, porque eu já trabalhei em empresa em que que a área de comunicação ficava embaixo de RH, já trabalhei em empresa que ficava embaixo de marketing, eu já tive a sorte de estar numa empresa que tinha uma direção própria de comunicação, mas assim, isso é um maior demonstrativo de que a comunicação ela está saindo de um lugar de executor e de uma área ali incorporada a uma outra área mãe, né? E ela está passando a ter seu próprio escopo, seus próprios processos. Os diretores nas comunicações, eles vão ganhando um papel de advisor, então eles atuam junto ali com a alta liderança, desenhando estratégia de negócio, em vez de só ser envolvido para propagar a mensagem no final da cadeia. Isso é uma conquista muito legal da nossa área. Sabe, acho que assim, eu trabalho com comunicação desde que eu era estagiária. E eu lembro, assim, acho que é muito legal quando a gente
ver esse avanço de setor mesmo, sabe? De como a gente batalhou para conseguir ganhando esse espaço. E a gente sabe que, enfim, mais para frente a gente vai tangibilizar que isso é uma realidade que a gente está chegando ainda, uma transformação, eu diria, né? Gestão de risco IA, né? Quando a gente fala de IA, a gente tem risco de ruído ou de uma informação falsa ser interpretada como verdade multiplicado por 1000, né? Hoje qualquer pessoa consegue fazer um PPT em 1 minuto, com com a identidade visual da empresa, ela pode espalhar e quem vai falar que não é, né? Então a gente tem hoje essa necessidade de trabalhar a gestão de risco. Tem muita empresa que tem simulação de crise, que é muito legal, principalmente as que trabalham na área de segurança, né? De áreas mais operacionais, setores mais regulamentados também, né? Com forte regulação, acaba tendo essa necessidade. Mas falando sério também, né? A Dani também gosta muito de cultura e gestão de crise como eu. Qual empresa não está suscetível a uma crise hoje, né? Com rede social, com nenhuma, né? Se antes era assim, um caso de, sei lá, a Dani veio da Eletrobras, né? Que deveria ter muito risco ali de segurança do trabalho, mas qualquer empresa está suscetível a isso. Então, a gente hoje sabe que para controlar ruído, redefinir trabalho criativo e mitigar crise, a gente precisa estar ali do lado do board. Fora a direção de outros setores, né? Tem muito diretor que está assumindo pastas multidisciplinares. A gente teve agora também, nos últimos 5 anos, 10 anos, com muita força essa questão de sustentabilidade e ESG, então teve muita área de comunicação que conseguiu trabalhar ESG, conseguiu atrelar também do marketing cultura, e isso é um movimento que está acontecendo agora. A gente trouxe mais 3 matérias aqui, né? Para caso alguém depois a gente pode disponibilizar para vocês darem uma lida. Essa daqui da Exame é bem legal também, falando de comunicação corporativa, virou ativo estratégico de reputação. Bom, gente, entrando um pouquinho, né, o que está se mostrando como tendências de comunicação interna, né? É um estudo bem recente da Aberge, né? É uma das maiores referências aí para gente, e ela apontou as 10 principais tendências, né? E aí quero destacar aqui algumas com vocês, né? E a transforma a comunicação interna, né? Eu estive no Concar agora na última semana. O Concar é o maior congresso de gestão de pessoas da região sul, né? E se falou muito sobre a IA nas empresas, né? Então, hoje a gente fala a gente tem visto muitas das empresas, né? Vamos fomentar uma cultura IA first, vamos desenvolver os nossos colaboradores para que eles usem a IA. Você está usando IA? Eu vejo que os processos seletivos já estão cobrando a IA, né? Das pessoas. E não basta a gente só comunicar que a inteligência artificial é prioridade, né? Hoje a gente precisa educar, a gente precisa reduzir medos, né? Ela tá vindo, tá todo mundo também muito amedrontado, pô, vai roubar meu emprego, enfim, porque ao mesmo tempo que a empresa cobra que o colaborador use, mas ela instrumentaliza ele para usar, ela dá as diretrizes corretas de como ele usar, né? Ela tem um sistema de segurança da informação ou ele tá jogando e despencando todas as informações sigilosas da empresa. Então, é nosso papel traduzir o que a empresa espera desse colaborador, né? Então, compartilhar apresentados, reconhecer que quem utiliza a tecnologia e criar uma narrativa consistente, né? Cultura e estratégia em foco, né? Então, cada vez mais a gente só. Eu gosto muito de uma frase da Vivi Mansi, para mim, uma das maiores referências, né? De comunicação interna, que uma cultura ela só vai ser disseminada, ela só vai ser fomentada com a comunicação interna, né? Mudança de comportamento, né? É fomentar comportamentos que a gente deseja daquele colaborador. Então, cada vez mais a gente está se ouvindo falar, queremos uma cultura de inovação, queremos uma cultura de produtividade, queremos uma cultura focada no bem-estar das nossas pessoas. E a comunicação interna é essencial para isso, né? Ela é propulsora disso, é ela que alavanca. Então, tá aí. Gestão de canais e conteúdos, liderança comunicadora, né? Algo que sempre vem, né? Mas que precisa estar aí no nosso radar.
Segmentação e personalização, ainda pouco se faz, mas ao mesmo tempo trago um alerta aqui. Até uma aluna essa semana me perguntou assim, Dani, ela já queria começar, né, segmentando a matriz de conteúdo, a matriz de canais, a persona do colaborador. Só que aqui a gente tem um risco grande, gente. A comunicação interna, o princípio dela é massivo, ela começa sendo massiva, porque ela precisa criar a identidade da empresa, ela precisa criar essa relação de confiança, senão a gente começa a trabalhar também em silos, sabe aquelas empresas que cada Uhum. área parece uma outra empresa? Então, assim, se a Nossa, gente segmentar tudo, isso a gente vai fomentar, e outra é que a gente não vai conseguir dar conta. Então, quem segmenta, a gente sim vai personalizar, vai fazer uma curadoria desse conteúdo, vai ter algum canal específico, quem sabe, para o time da operação, para o time comercial, né? Mas o principal personagem para segmentar a comunicação é a liderança. E aí já vai uhum. para aquele outro, Ô, para aquela Dani, quarta tendência, volta aquela quarta você, tendência. você falou que vira quase uma outra empresa, tem uma história muito legal para contar. Eu trabalhei numa área que a gente estava com o desafio de trazer um diretor novo, e ele, enfim, tinha ali as coisas que ele queria fazer, né, de engajar o time, tinha vindo de anos difíceis. E aí eles começaram com a demanda de, a gente está fazendo um manifesto para a área. Uhum. Beleza. De repente, eu juro por Deus, eles tinham identidade visual própria, eles tinham missão, visão e valores próprios. E aí a Sim. gente falou, não, peraí, Canais próprios, só vai, só vai, só vai. só vai. Então, assim, é muito importante a gente ter uma identidade, né, geral da empresa, uma comunicação que vai para todos, uma narrativa que vai para todos. E, claro, vai para aquela sexta tendência ali, gestão de excesso da informação. Sim, gente, é nosso papel, enquanto área, fazer essa curadoria, fazer essa gestão, ter instrumentos, ter governança para sustentar essa gestão, porque tá realmente, se a gente deixar a coisa fluir como as demandas, solicitações chegam, pobre colaborador, né? Segunda-feira ele recebe faça o treinamento de compliance, terça-feira ele recebe, responda uma pesquisa até tal dia, na quarta ele recebe, responda uma pesquisa de clima, na quinta ele recebe, vamos participar da Live X, na sexta, o que que a gente falou aqui que está mega alinhado com o negócio, com uma diretriz, então assim, essa curadoria é nossa. Traduzir a estratégia do negócio, responsabilidade nossa. Então, bem importante essa tendência. Orçamento de estruturas, mensuração do impacto da CI, né? Eu e Maria aí já demos até o nosso último workshop foi com esse tema. Essencial é a gente mensurar, mas ao mesmo tempo assim, para muito além de mensurar curtidas, comentários, taxa de abertura, é mensurar qual que é como que eu estou movendo o ponteiro do negócio, como que eu estou colaborando, né? Dani, Vou mandar um comunicado, só fechar desculpa, aqui, Mari. pode deixar. Vou mandar um comunicado lá, vou fazer uma campanha, né, de segurança, né? Nossa taxa de acidentes não está como que a gente gostaria. Vou lá, mandei comunicado, fiz vídeo, fiz evento, fiz palestra, fiz. O que que eu mensurei? Eu mensurei tudo que eu fiz e avaliei o número de pessoas, né? Ou eu avaliei o quanto essa campanha impactou para o negócio, né? Como que estava a taxa de acidentes antes dela e depois dela? Apenas uma provocação. E aí, né, alguns recursos aí, influenciadores internos, audiovisual, né, que fomentam aí a nossa parte criativa do como fazer a coisa acontecer. Dani, só um ponto. Eu tô tentando adicionar umas pessoas que estão chamando aqui no WhatsApp, acho que eu não consigo, só pra você ficar atenta aí quando aparecer que tem um pessoal que não tá conseguindo entrar. Desculpa. Tá. E já tem gente mandando pergunta aqui também. Eu vou aproveitar esse gap aqui, esse gancho. A Rita perguntou: meninas, a empresa que eu trabalho solicitou que cada área determinasse uma missão. Isso é correto? Eu vou dar minha opinião. O pessoal é profissional? Eu acho que não. Eu acho que a gente já está num momento de descentralização de canais,
né? Cultura, é muito comum você ver as áreas trabalhando em silo, trocando muito pouco. Eu já trabalhei em empresas em que isso levou a empresa a ter resultado ruim, de verdade. Então, cada área estava ali fazendo seu trabalho no dia a dia, sem interagir, sem trocar. E aí, vou dar um exemplo, né? Comercial faz uma projeção, aí industrial não acompanha, aí operação não entrega, tá feito a confusão. Então, é muito importante a gente ter essa governança assim, porque cada área tem sua particularidade, mas a empresa ela tem objetivos comuns e uma estratégia só. Se você quiser complementar também, Dani. Boa. Eu teria que entender um pouco mais também qual que é o objetivo. Às vezes é entender assim o manifesto do todos para formar um único, enfim, né? Mas eu acho que assim é esse alerta que a Mari traz, né, que eu trouxe. Cuidado para não trabalhar em silos. Isso é um risco muito grande e tenho visto muitas empresas com esse movimento. Pode passar esse? Pode. Uhum. Bom, a gente trouxe também um outro dado quentinho ali do Rodrigo Kogo. Não sei se todo mundo segue ele. Ele é ótimo para curadoria do que está de tendências e do que nosso mercado tem aí de mais relevante relatório. Esse dado aqui é uma pesquisa que foi feita pela Anshan, junto com a consultoria Humanizadas, falando sobre a dificuldade que as empresas têm em executar a estratégia. Então, todo mundo tem a estratégia ali declarada, né? Quero cumprir esse objetivo, né? Mas muitas vezes a gente vê que na prática tem muito desafio ali para você conseguir tirar do papel. Essa pesquisa ela contou com 662 executivos brasileiros, então é um dado Brasil. E aí, o recorde que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: das barreiras na prática, tem três que comunicação atende. Roxo é o que a gente entende que cultura também entende. Então, vou começar pelo de cultura, por exemplo, uma barreira prática ali, resistência interna à mudança, que a gente acabou de falar. Isso é total trabalho de cultura organizacional. Se eu não trabalho, né, essa questão de adaptabilidade, de antifrágil e outras tantas questões ali, skills, soft skills que a gente tem hoje em dia, é difícil mesmo, né? A gente ter um monte de funcionário que aceita e se adapta à mudança rápido sem ter um trabalho por trás. Então, isso é muito real, né? A gente vê isso muito na prática. Para destravar a ação também, tem outras duas que a gente entende que cultura também atenderia. Então, por exemplo, a liderança ser capaz de mobilizar pessoas e sustentar a execução. Ou a capacidade de adaptação e resposta rápida à mudança ainda é um ponto. E aí é muito legal ver esse potencial de como a área de comunicação ela vai ganhando escopos novos, né? A gente vai falar um pouco mais ali na frente, mas falando aqui de comunicação, né? A número um aqui, a campeã, é dificuldade de transformar a estratégia em plano de ação. Né, 42, então tudo a gente tem ali a estratégia, mas eu não consigo aplicar na prática, né? Falta de alinhamento entre áreas e lideranças, baixa clareza sobre prioridades, metas e papéis. Isso é responsabilidade de comunicação, né? É muito estranho ver que a gente trabalha numa empresa e às vezes a gente até como área não sabe qual é a prioridade, meta ou papel. Isso acontece. Para destravação, então, clareza estratégica e foco nas prioridades também é o campeão. Isso também é um papel e uma responsabilidade de comunicação. E colaboração transversal entre áreas. É o que a gente estava falando agora, né? Se as áreas estão trabalhando em silos, dificilmente você vai ter uma empresa conseguindo ter resultado estratégico. Então, aqui a gente já tem um cheirinho de como está atual esse tema, né? De como é uma necessidade esse dado é bem novo, ele é bem recente, então é bem legal depois de vocês darem uma olhada. Aqui, gente, eu quero provocar ainda mais vocês com esses dados, né? A gente fala muito que queremos influenciar a cultura, queremos apoiar a liderança, queremos acelerar a mudança, fortalecer o negócio. Mas quando chega na hora de medir o resultado, é, o que a maioria acompanha? Acompanha curtidas, acompanha os acessos, acompanha as leituras, né? Então percebam a diferença aí, enquanto 84% das empresas, né, estão medindo indicadores de comunicação, 34 estão, apenas 34 estão medindo a contribuição para a estratégia do negócio. Né? Isso é muito pouco, é um dado, né? Então a gente tem muita oportunidade aqui, porque eu preciso entender o que essa comunicação está
mudando dentro da organização? Como que ela está alavancando um objetivo organizacional, né? E esse último dado, para mim, é o mais preocupante. Então, apenas 5% das empresas, né, com até 1.000 colaboradores, nunca cruzaram indicadores DCI, né? Então, assim, como que, como que eu vou relacionar os meus esforços a uma melhora no índice de turnover, a uma melhora no clima, a uma melhora na produtividade, a uma melhora na segurança, né? Na adoção de processos, numa cultura customer-centric, né? Numa cultura IA first. Então, eu preciso cruzar, né? A gente vai continuar fazendo feijãozinho com arroz, que é medir as curtidas, acessos, leituras, porque a gente que entende da parte técnica. A gente precisa entender do como. A gente precisa, sim, alto nível, a gente precisa, é o básico. Gestão de canais, gestão de conteúdo, editorias, mas para a gente mudar o ponteiro, a gente tem que ir além, a gente tem que cruzar esses resultados, tá? Então, esses dados também são bem recentes, né? E quis trazer para provocar um pouquinho também. Boa. Bom, a gente está falando que o cenário de comunicação interna mudou e que bom. Eu tenho certeza que 90% aqui, me contem no chat se vocês concordam ou não com isso, mas que 90% aqui sonhou com o dia em que a gente não ia ser a área responsável pelo moral, jornal moral, pelo jornalzinho da empresa, com muitas aspas, tá? Ou pela festa de fim de ano, né? Se antes a gente tinha, então, uma atuação muito passiva, muito reativa, então alguém procurava a área de comunicação e falava, preciso comunicar isso, aí a gente criava ali uma campanha, enfim, o que a gente achar que é necessário, de uma forma reativa, então alguém me ativou para isso. Se antes a gente tinha, então, essa lógica de focar em conteúdo, focar em canais, que seja ele um mural, uma newsletter, um evento, um comunicado, e o foco apenas em execução, agora a gente está partindo para uma CI estratégica e não mais operacional, né, Dani? Isso aí, perfeito. Então, o que que a gente está querendo dizer aqui, né? É exatamente esse depara. Em vez de ser uma atuação passiva e reativa, a gente precisa ter uma ação propositiva e proativa. Isso dá trabalho. Porque o que que significa isso? Muitas vezes, a gente tem aquela impressão de que a estratégia corporativa ela vai cair no meu colo e eu vou fazer uma campanha incrível. Na verdade, às vezes a estratégia não está clara nem para o C-level. Já vi muitos casos disso, sabe? Tem algo declarado ali, tem um problema acontecendo e você vai ter que sentar, criar esses espaços, conectar a liderança. Então, a gente está falando, né, de experiência, de cultura, de liderança, de gestão da mudança, de dados e inteligência artificial. Agora o foco é em alavancar o negócio. É nosso papel, né, Mari, traduzir essa estratégia, né? Às vezes a gente fica naquela, vai vir pronta, não, ela não vem, né? A alta gestão ali, ela tá com outros objetivos, ela tá com. É nosso papel traduzir para esse colaborador, né? Qual que é a estratégia, quais são os próximos passos, o que que essa mudança que está chegando espera dele, né? Então a gente tem que ser esse meio de campo, a gente tem que fazer essa mediação. Isso exige muito, sim, mas é nosso papel. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui no chat que eu acho que leram o slide, assim, já estavam sentindo que a gente ia exatamente falar disso, porque a pergunta tá aqui, ó. E como a gente consegue acabar com esses silos quando a liderança fomenta eles? Ou qual é a visão de vocês para o engajamento da liderança com muitas camadas de liderança? Então, tem diretor, gerente geral, gerente, coordenador, supervisor. Então, já querem saber aqui, né? Como que a gente sai da execução e conquista uma atuação mais estratégica dentro da organização? A gente vai tentar responder. Podem ir mandando aqui no chat as perguntas que vocês têm. Ai, feliz que eu vi que a Marcela conseguiu entrar, porque ela estava tentando um tempo aqui. E tem um comentário também, Dani, da Giovana, feliz em ver contribuições das pesquisas de Eu ação vi. integrada. Boa. Bom, a gente vai tentar trazer um pouco dessas respostas, tá?
Mas, de novo, se a gente está saindo do foco em operação e indo para um foco de resolução de problemas do negócio, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o escopo mudou. Então, o escopo antes, né? Trabalho com comunicação interna, trabalho com produção de conteúdo, gestão de canais, eu faço eventos, faço as ações de datas comemorativas, celebração, ação de reconhecimento, tenho um calendário anual, todo ano tem uma série de empresas, agências falando, ai, como que é o calendário anual? A gente gasta um tempo, né, para mapear a data, às vezes para fazer campanhas, e aí, aqui um ponto importante é que a gente tem uma oportunidade de automatizar isso com o IA. Por quê? Sejamos honestos, acho difícil a área ganhar, por mais que a gente esteja conquistando esse terreno, ganhar assim, headcount para todo mundo, né? Vamos ter 10 pessoas em cada empresa. Muito provavelmente surgem necessidades novas, mas o time não aumenta. Então, com isso, a gente precisa automatizar e tentar usar a IA a nosso favor para o que for possível, com responsabilidade, né, com toda a governança que a Dani trouxe aqui no começo da nossa conversa, e ganhando espaço nesse outro escopo, que são as necessidades atuais. Então, o que que a gente trouxe aqui como exemplo? Redução de ruído. É muito comum, às vezes, eu já vi muito essa postura também, e faz parte, tá, gente? Eu também já fui uma profissional que pensava, meu, eu faço campanha e as pessoas não leem. Isso é um dado. Isso é uma percepção que às vezes a gente tem de corredor e que a gente não apura. A gente fica só no modo reativo do tipo, as pessoas não leem, as pessoas. Isso é um dado. Então, o que que eu estou fazendo com aquilo? Eu montei um plano de ação para entender por que as pessoas não leem, né? Por que elas não leem? Será que o texto está muito longo? Será que o formato não é o ideal? Será que as palavras que eu estou usando não são as mais adequadas? Enfim, então a gente tem aqui uma grande oportunidade de trabalhar a redução de ruído no momento em que a gente tem um excesso de informação rodando em todas as empresas e nas redes sociais, diminuição do excesso, né, a infoxicação, acho que todo mundo aqui, espero, tem no planejamento anual algo para lidar com isso. A necessidade de trabalhar com priorização, e aqui quando a gente fala de priorização desde o que você vai trabalhar ali no conteúdo interno até o que é prioridade para a empresa, porque isso precisa estar claro para todo mundo. E às vezes, se a gente em comunicação não sabe, imagina o resto da empresa, né? Alinhamento estratégico, confiança, que a gente falou ali no começo, geração de valor, que eu vou depois pedir para a Dani falar um pouco mais. Quer falar, Dani? Pô, geração de valor e riscos psicossociais, que eu acho que é importante. Esses dois aqui. Aqui apoia a gestão de riscos psicossociais. A gente falou muito sobre isso no CONCAR, nesse congresso de gestão de pessoas, né, gente? A falta de previsibilidade adoece as pessoas. Esse é só um pontinho, assim, que a gente pode contribuir com a NR1, né? Então foi muito legal, assim, eles apresentaram todos os riscos que hoje a gente tem dentro do trabalho, e aí a gente pode linkar para cada um desses riscos, como que a comunicação interna pode apoiar. E um deles que eu destaco muito é essa questão da falta de previsibilidade. Né? Então, a incerteza ela ativa o modo alerta, ela ativa a ansiedade, né? Deixa as pessoas com menos foco, a energia, sabe para onde vai a energia? A energia vai para tentando adivinhar o que está acontecendo, E gera né? Então, ruído. assim, e gera ruído. Então, assim, no momento que a gente tem uma sistemática, né, de informação e que a gente tem a confiança que é algo que vai ser construído com muito devagar, muito aos poucos, né, mas que o colaborador entende que, assim, a empresa está fazendo um movimento de ser transparente com ele e de passar as informações até onde ela consegue e que ela dizer, ó, depois daqui eu não sei o que virá, mas quando vir, eu vou contar, eu vou trazer, né? E a liderança está apoiando essa, enfim, são vários fatores, está apoiando essa mudança, né? Então, aqui é um dos exemplos que a gente pode apoiar, tá? E já é um super exemplo, né? Às vezes a gente não tem todas as informações e dizer isso já acalma o coração das pessoas, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é NR1. Sempre que vocês quiserem que a gente explique melhor algum termo, porque a gente tem um público bem variado aqui, né? Tem gente aqui que não trabalha com CI, quer fazer transição de carreira, por exemplo. Então, coloquem, por favor, aqui no chat.
Gestão da escuta, a gente trouxe em uma das nossas primeiras lives. Essa é uma tendência que acho que no Brasil ainda está pegando, que é você falar também, é você também ouvir as pessoas. E aí eu não estou falando de pesquisa de engajamento, ou, né, é exatamente aquilo que eu falei do corredor. Às vezes a gente não faz nada com a informação que vem no chat e tem muito dado ali, a gente só não está olhando para ele. Então, ter uma organização, uma infraestrutura. A gente trouxe na live de tendências um estudo europeu que estava falando sobre esse novo ecossistema também. É, taxa de engajamento, experiência do colaborador, encantamento é um tema que também tem pipocado, né? Eu e a Dani, a gente trabalhou não, a gente estudou naquele curso que a gente comentou com vocês, que era sobre marketing em empresas globais. Uma das matérias era sobre Love Brand, que são marcas que geram ocitocina, é fisicamente, assim, sabe? Como você faz alguém se apaixonar por uma marca, né? Eu tive a sorte de trabalhar em algumas delas, então a Havaianas, por exemplo, é um exemplo de marca que as pessoas amam, acho que a iFood agora tá ali nos primeiros lugares. Sim, a gente disponibiliza lives anteriores. Quem tiver participado no chat, se quiser falar aqui também, né? A gente queria muito saber quem tá aqui e esteve em alguma das nossas outras masterclass. Teve uma que foi gratuita sobre tendências e teve uma outra que foi paga, que foi uma aula mesmo ali sobre mensuração de resultados. Entendimento da estratégia e aderência cultural. Qual que é a questão aqui? Quantos de vocês trabalham no escopo antigo e quantos estão trabalhando nas necessidades atuais? Essa é uma provocação também que a gente gostaria de falar e trazer aqui. Porque a gente sabe que a realidade é que a maioria dos profissionais continua presa na operação, não é, Dani? Exatamente. Quantas vezes vocês já se sentiram aí pagando incêndio, sem tempo para planejar, recebendo demanda de última hora, né? Não sobrando tempo para mensurar resultados, né? A área sendo vista como apoio, a demanda vem pronta, né? Quando chega, vocês dizem, por Nossa, que, meu Deus, não me chamaram quando começaram a estruturar esse trem? Descobre as mudanças importantes por último, né? Perde tempo precisando convencer de que é especialista na área, que entende, né, que sabe que aquele é o melhor caminho. Batalha para manter o espaço conquistado, né? Trabalha muito, mas ainda sente que precisa gerar ainda mais valor, né? Então, a gente vê aí que tem ainda muita gente nesse cenário, mas também vê muita oportunidade, gente. E é isso que a gente quer trazer aqui, que a gente entende que dá para sair a desse luz no lugar. fim do túnel. A luz no fim de tudo. Mas e vamos contar, né, Mari, como que a gente entende que é a base, assim, por onde começar, né, essa comunicação interna estratégica. E aí a gente preparou um framework bem especial. Bora lá. Bora lá. Para começar, então, a trazer as respostas que a gente prometeu para vocês, afinal, a live fala também de como a gente faz essa transição, né? E tem gente aqui já elogiando a live, tô muito feliz. Eu fico lendo os comentários, gente, já dá um calor no coração nesse dia frio. Mas a primeira coisa que a gente quer mostrar aqui são os 4 pilares da comunicação interna estratégica. Então, a área de comunicação interna é essa bolinha aqui, e a gente vai mostrar quais são os 4. A gente colocou pilar, porque é o que sustenta a área de comunicação interna, mas elas têm a mesma, como pilar, né? Elas têm o mesmo peso. A primeira, Bom, primeiro a gente destaca a governança, né? E o que é essa governança? É a gente ter a casa arrumada, é a gente ter a casa pronta para escalar. É a gente ter a casa pronta para receber visita e continuar. E o básico está rodando, a operação está rodando e a gente está lá no outro nível, tá? E como é que a gente faz isso? E aí, perguntas importantes para a gente entender se a gente tem governança. Se tem claro quais são as diretrizes, né, da comunicação interna, com quais demandas que a gente trabalha, quais solicitações que a gente recebe, qual que é a nossa SLA, né, o nosso tempo de resposta e nosso tempo de entrega para as áreas, quais são os nossos indicadores, o que a gente precisa, né, quando que a gente entrega quando que a gente apoia uma área com uma arte, com um vídeo, né,
Isso é prioridade para o negócio, não é? Então, realmente é organizar a casa para escalar, é organizar a casa para receber demanda. Eu vou trazer um case aqui bem legal da Nelway, né, da empresa do Grupo B3, quando eu estava lá, que foi quando eu pude. Tive mais empresas que eu organizei a casa, mas ali eu trouxe um case bem legal. E que é algo que eu gosto bastante de fazer, que eu vejo que é essencial para a gente começar a ir para um outro nível, tá? Boa. E um outro ponto que eu trago aqui é experiência, tá? E aqui a gente está falando para muito além de canal, tá? É, pensa na empresa de vocês. É fácil encontrar informação? As mensagens chegam na hora certa ou elas chegam depois? Todo mundo está falando no corredor durante dias, durante 1, 2 dias, chegou depois. O colaborador sabe procurar onde tem dúvida, ou ele precisa perguntar no WhatsApp, ele tem confiança naquela informação, ou ele é melhor ele perguntar para o colega lá da área XPTO, porque ele vai saber mais que o comunicado que saiu ali, ele confia mais no colega, né, dele. O líder dele já sabe daquela informação importante, às vezes vem uma mudança, às vezes vem uma reestruturação, o líder está por dentro e está comprado com aquela ideia, né? Então, experiência significa reduzir atrito, né? É fazer com que a informação seja simples de encontrar. É aquilo que a gente falou sobre previsibilidade, sobre confiança, né? Então, governança, experiência, tá? E também Mari vai tem a entrar em experiência outros nos dois canais, né, pontos. Dani? Do tipo, né? Perfeito, a Também satisfação, mensurar. Boa. satisfação com nossos canais, né? A arquitetura dos canais. Às vezes a gente tem diversos canais, né? Também foi um movimento que eu gosto sempre de fazer quando eu chego nos locais, assim, entender realmente os nossos canais. A gente precisa de todos esses canais, qual que é a razão de existir de cada canal. Provoco muito isso, assim, às vezes nem a área tem, né? Às vezes a área manda pelo WhatsApp, não, agora eu vou mandar pelo e-mail, agora eu vou mandar pelo chat corporativo, agora eu vou É, mandar. Não, quando que eu mando? Qual que é a razão de existir, né, de cada um deles? E até para o colaborador entender. Quando é que ele vai receber a news vem uma vez no mês, né? O que que tem na news que diferencia do que vem num e-mail pontual, né? Então, é a experiência como um todo. E eu tenho também eu gosto de ter um framework que eu já compartilhei com alguns aqui, né? Numa outra oportunidade posso compartilhar, que é mapear a jornada do colaborador. Então, desde o momento de atração dele, no momento de contratação, retenção, desligamento, qual mensagem-chave eu posso trabalhar para cada momento dele, né? Quais canais são os principais para cada momento dele, né? O que a liderança pode apoiar em cada momento dele, enquanto comunicação, enquanto relacionamento, né? Então, assim a gente vai avançando nessa experiência, né, do colaborador com a empresa. perfeito. Bom, é óbvio que o próximo pilar não poderia deixar de ser estratégia. Então, a pergunta-chave que a gente trouxe é como que a comunicação interna apoia o negócio, né? Como a gente faz a disseminação da estratégia? Claro, aqui também, estratégia, a gente sempre tem que lembrar, também tem a ver com a estratégia de comunicação interna, né? Qual é a estratégia da área de comunicação interna na área que vocês estão hoje? Como que vocês trabalham? Qual que é é muito legal, conversar com as pessoas, porque às vezes a gente também vê assim, nossa, estou trabalhando na empresa tal, trabalho com estratégia tal, e você não tem uma estratégia para a tua área. Pode ter outro nome, às vezes pode ser um plano. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um plano estratégico da área, a gente sabia onde a gente queria chegar em 5 anos, isso é muito legal também de provocar, que é aquela frase, né, de espeto de ferreiro, não, terra de ferreiro, espeto é de pau. Casa Então, de, casa de ferreira, espeto de ai, pau. eu sou muito ruim com essas frases, mas Eu acho que vocês também, entenderam a mas mensagem. consegui. E mensuração, óbvio, porque se a gente só tiver governança, experiência, estratégia, tudo ali rodando, mas não mostrar o valor da área também, dificilmente a gente vai conseguir demonstrar o impacto para o negócio. Mensuração também é uma palavra que a gente escolheu a dedo. Tem muita gente que fala métrica, indicador, né? Quem estava na nossa aula sabe por que que a gente fala de impacto também, de resultado e não de acompanhar indicador.
Porque é isso, a gente não quer falar de quantos likes e quantos views teve cada um dos e-mails, a gente quer falar o que, que teve de impacto mesmo, de resultado. Então, eu diminuí em X% o número de chamados na área de RH sobre o benefício tal, porque eu fiz uma campanha que, sabe, é esse tipo de impacto que a gente está falando, enfim, tem vários exemplos, a gente trouxe vários exemplos. Então, só para ficar claro aqui também para vocês do que a gente está falando. É isso que a gente acredita. É, E aí, só para deixar mais fixo na mente de vocês, é aqui que o esforço de vocês precisa estar. Isso não significa que a gente vai jogar amanhã a mesa para cima e não vai mais ter newsletter. Todos os trabalhos estratégicos que eu já fiz nas empresas onde eu trabalhei, eu não deixei de fazer comunicado que surgia do dia para o dia, não deixei de atualizar a TV, não deixei de ler meus e-mails, porque acho que a gente falou muito bem, a gente está em transição, né? A gente está saindo de um D operacional para um estratégico. E aí, aqui, só voltando, né? Quando a gente fala de governança, comecem a fazer essas perguntas. Quem decide o que é comunicado? Como chegam Ah, as quem demandas não, na sua área? quem aí já passou por demandou o comunicado e aí recebeu por que esse comunicado não passou por mim, né? De um diretor, de um VP. E aí, Exato. né? Agora eu lembrei desse pequeno exemplo. Muito bom. E aqui é um chá revelação, né? Se a gente não tá na nossa rotina dedicando tempo para cá, é por isso que a gente sente que não sai do lugar, que é uma área pastelaria, ou enfim, tudo aqueles clichês que a gente falou. Agora a gente vai entrar nos cases. Quem quiser aproveitar para falar o que tá achando, para mandar pergunta, essa é a hora. Mas vamos lá, Fiquem com Dani. a gente, gente. Fiquem com a gente. Acho que mais uns 15, 20 minutinhos aí, né? A gente começou um pouquinho depois. Boa. Mas vamos de case. Eu trouxe um case de governança para vocês. Então, como eu falei um pouquinho, né? Trabalhei na NEL, uma empresa da Bolsa. E eu cheguei na NEL em 2022, na metade de 2022, agosto de 2022. E foi legal assim, porque era uma empresa que tinha seus objetivos do ano muito claro, era bem bacana, né? Então, os direcionamentos estratégicos do ano muito claro, e já se vinha fazendo um esforço para trazer para o colaborador quais que eram. É, tinha uma cultura focada em pessoas também muito bacana, né? Mas quando eu fui olhar para a comunicação interna, eu vi bastante oportunidade, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu vi, assim, diversos canais, não se tinha, assim, por que que a gente manda se tinha, né, muito, a gente tinha um chat corporativo, tinha um e-mail, tinha as lideranças, tinha um town hall, né, uma videoconferência mensal, mas não se tinha um padrão. Por que que a gente manda quando que a gente manda um e-mail? Quando a gente manda um chat? Né? Na época era o Slack que a gente usava. É, as áreas demandavam muito. A gente tinha, principalmente, compliance e segurança da informação, muita demanda, muita demanda, muita demanda. É, muitas campanhas. A gente tinha muitas campanhas super criativas, super legais, super bacanas, mas eram muitas, tá? Muita pesquisa para o colaborador. E aí eu entendi ali, e realmente as pesquisas vinham e o colaborador sinalizava excesso da informação, né? Não estou conseguindo dar conta. Então, desafio, né? Demandas descentralizadas, né? Excesso de comunicados, canais sem propósito, comunicações desconectadas da estratégia, porque ao mesmo tempo que a gente tinha claro quais eram as estratégias, as comunicações que vinham, elas não faziam link com a estratégia, tá? E aí, o que que eu construí? Critérios de priorização, classificação da iniciativa, governança dos canais, calendário corporativo. Então, aquilo eu evitava para não acontecer aquilo de segunda ele receber uma pesquisa, terça ele receber uma campanha, quarta ele ser convidado para um evento, quinta, né? Não. Qual que é o foco esse mês? E aí as áreas tinham que mandar até tantos dias do mês anterior o planejamento delas.
primeiro o planejamento trimestral e depois aquilo mês a mês, assim, tá? Vamos, tá, check esse próximo mês, né? SLA de atendimento. Eu usei o Gira para fluxo de demandas, para receber demandas, porque o Gira, porque as áreas usavam o Gira. Segurança da informação já usava Gira, compliance, comercial, financeiro. Elas estavam lá, eu disse, eu não vou criar outra ferramenta. Vamos ao Gira. Eu me adaptei a elas Isso e é foi muito show, porque daí legal, eu recebia, porque, recebia Dani, tudo lá. parece detalhe, mas às vezes a gente perde um tempão para trazer, implantar uma ferramenta que não é homologada e você fez o caminho, né, de mapear ali É, e se adaptar. Ó, é aquilo, premissa básica é da gente entender o nosso público, gente, onde é que ele tá? Vamos para lá. Eu que tive que dar meus pulos para entender o Gira, me adaptei depois com ele. Critério para eventos, campanhas, porque nem tudo, eles queriam tudo, tudo campanha, tudo evento. A gente fazia algo muito legal, tinha uma equipe criativa demais, demais, demais da conta. Mas não dava para ser tudo campanha, não dava para ser tudo um evento, não dava, nem tudo precisava de um design e de uma, quase um grupo de apoio, Patrícia, é isso aí. Nem tudo precisava de uma identidade visual, gente, por Deus, né? E aí, acho que o principal pulo do gato foi conexão obrigatória com os pilares estratégicos, modelo 60-40. O que que é isso? Como eu falei para vocês, a gente tinha 3 pilares. Customer Centric, foco no cliente, Product Innovation, inovação de produto, e Growth, crescimento. Esse era o foco do ano. E não podia fugir disso. Gente, o colaborador precisava estar priorizado nisso. É claro, a gente tinha áreas de sustentação, tinha compliance, segurança da informação, elas que alavancam isso, elas que sustentam, né? Mas eu não podia inverter a ordem da coisa. Então, eu criei esse jogo do 60-40, né? Claro que eu não ia botar na ponta, não conseguia botar na ponta do lápis, mas o meu calendário corporativo, por exemplo, ele tinha que ter mais ações, tinha que ter 60% das ações, das iniciativas, dos comunicados desses pilares de negócio. E o restante, sim, dos demais, tá? E aí, como resultado, menor volume de comunicados, mais engajamento, comunicação conectada com o negócio, mais clareza. E o outro pulo do gato foi eu consegui patrocínio, né, da minha VP, da minha vice-presidência e do CEO. Então, quando o CEO comprou a política, né, porque daí surgiu a política de comunicação interna, depois de se estruturar tudo isso, aí eu tive um respaldo muito grande, né? Mas foi porque eles também conseguiram ver que a gente ia contribuir para o negócio. o A gente valor, ia né? direcionar o colaborador, né, para o negócio, tá? Mas vai lá, Mari. Vai pro teu agora. Eu Ali eu coloquei o gosto print. muito. Coloquei o print um pouquinho de algumas páginas, tem bem mais páginas, mas coloquei o print de algumas páginas dessa política. E eu gosto muito de frisar aqui, ó, governança como direcionador estratégico, que é os canais e o que a gente comunica precisam estar respondendo à estratégia. É sutil, mas olha que legal o case da Dani, né? Imagina uma área hoje que tem, sei lá, 300 comunicados por ano e 10 falam de estratégia. É estranho, né? Então, a gente às vezes tem que forçar, barrar. Claro que não é simples, né? Todo tem uma questão ali de relacionamento com as áreas, enfim. Mas acho que esse case aqui, depois vocês contem o que vocês acharam, eu sou muito fã. Eu vou trazer um outro agora sobre alinhamento cultural e estratégico na antiga Lab de resultados. Como que era o cenário, foi em 2024, né? A gente tinha uma live de resultados, por ser uma empresa de capital aberto, na Alpargatas, e ela acontecia, obviamente, né, a cada fim de trimestre, porque tem toda uma questão ali regulatória, de legislação, período de silêncio, então você primeiro precisa falar com o mercado, depois para dentro, enfim. Como era, a percepção das pessoas até aquele momento? A live não chegava em todo mundo, então operacional nem entrava, assim, a gente já tinha uma questão de canais ali para o público operacional, por exemplo, mas era uma linguagem muito técnica, né? Era a área de finanças, que é lá, e a área de relações com investidores. Muita gente falava no corredor e a gente precisava movimentar a liderança,
passar a transmitir confiança. Então, tinham muitos desafios aqui, como área, né, como empresa mesmo, como um todo. Na Alpa, a gente tinha um espaço muito grande ali com o nosso C-Level, isso era bem legal. A gente respondia para um vice-presidente quase que diretamente, né? Nossa área ficava embaixo de RH, mas a gente tinha muito espaço ali para propor, para conseguir fazer o que era, e também era muito demandada, né? Também tem esse lado, então a gente tinha que resolver muitas coisas e muitas coisas que não eram problemas de comunicação. Mas a gente entendeu que continuar fazendo a live de resultados do jeito que ela era, então, só a gente convoca a empresa inteira, coloca lá no auditório, fala que o resultado tá horrível e um beijo até daqui 3 meses. Não ia dar a celeridade, a velocidade que a gente precisava para mudar o resultado. E aí, o que que a gente fez? Primeiro, com muito esforço e enfrentando muita resistência, porque é sempre sensível quando você vai falar de números, porque você não pode falar de números, você não pode antecipar resultado, mas a gente tinha algumas estratégias que foram ali surgindo, porque a gente teve troca de liderança. Eu acho que a Tal tá aqui, ela trabalhava comigo na Alpa. Ela tava, se ela saiu, depois eu vou falar que eu fiz uma. Ela tá aqui ainda, então ela pode falar aqui no chat também. Foi um trabalhão, reformular toda a live de resultados, e a gente teve duas iniciativas aqui que foram muito chave. A primeira foi o boletim recap, que foi um material, na época que, gente, não tinha chat GPT, juro, eu fazia isso na unha, e eu mesma tinha dificuldade para entender resultado. Então, você olha lá, sei lá, o Tselin, EBITDA, ai, por que que a gente não bate meta, por que que não vai ter bônus? Era muito difícil, até para a gente que trabalha com comunicação, entender essa complexidade. E aí a área de RI tinha lá um glossário, mas vocês, assim, concordem que é papel da área de comunicação fazer com que as pessoas entendam o resultado, porque isso é crucial para o dia a dia, né? Eu não entender um lançamento é menos crítico do que eu não entender o resultado. Então a gente levou uma proposta e falou: ó, a gente vai fazer um boletim recapitulando o que a gente falou na live, porque não é todo mundo que entra na live, não é todo mundo que entende. Eu não vou falar, acesse o glossário. No final até tinha ali, se você quiser entender melhor, glossário, faz parceria com a área de universidade corporativa para explicar melhor sobre o modelo de negócio, enfim. Mas o ponto aqui era garantir que todo mundo teve minimamente ali uma explicação sobre o que foi destaque, quais eram os principais resultados, por que que estava bom, estava ruim e o que que a gente tinha que fazer nos próximos meses. A gente passou a olhar para frente, não só para trás. Então, o desafio, a gente tinha um baixo entendimento sobre resultado e estratégia, ausência de canais ou rituais sobre alinhamento estratégico, só tinha essa live para todo mundo, né? Tinha alguns eventos de reporte ali para líderes, mas para todo mundo era só live e é isso. O conteúdo era só retroativo. A liderança não fazia um cascade. Uma coisa que a gente fez também foi criar um toolkit para que o líder conseguisse explicar o resultado para a área dele. Por quê? Porque mesmo que eu faça uma live e entre 100%, poucas pessoas vão ter coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta. E às vezes não está claro para ela, e às vezes não está claro para ela mesmo depois de ler o recap. Então a gente tentou ali criar rituais e falar de estratégia de um jeito que foi muito novo para a Alpa. A Alpa era uma empresa. É uma empresa centenária, né? Foi uma quebra de paradigmas. A gente também teve que lançar mudanças culturais, muito por conta de tudo isso que estava acontecendo ali naquele cenário. E a gente reformulou a live de resultados para um town hall que chamava Encontro Fazemos Acontecer. Fazemos Acontecer era um dos nossos valores ali, uma das competências que a gente esperava das pessoas. E esse evento ele começou a ser muito mais legal, porque a gente começou a levar a área do marketing para trazer novidade. Tinha celebrações dos projetos dificílimos que a gente conseguia resultado. O Town Hall tinha o CEO. Então a gente conseguiu ali de minimamente fazer algo diferente em um rito que já existia, gerando alinhamento cultural e estratégico numa agenda que já existia e que não estava ali sendo efetiva. O que a gente teve de resultado? Um fluxo maior entre as áreas, porque se eu passo a entender melhor o resultado, às vezes eu posso contribuir para aquele resultado. Então, escutei que tem um desafio ali em operação e, sei lá, fui na minha pós, eu vi, sabe? Isso começa a acontecer genuinamente. Isso também é um resultado, né? Em vez de eu só falar ali que eu mandei uma pesquisa e tive X% e a gente fez isso, tá? A gente conseguiu ali um índice de 88% dizendo que tem mais clareza sobre o plano estratégico e achavam o boletim fácil de entender.
Então, aqui é um exemplo, a Tal colocou, foi um trabalhão que colhe frutos até hoje. O senhor gosta demais do boletim recap, sempre recebemos elogios sobre ele, que traduz na sua live. Ai, que legal saber disso. Obrigada, Tal. Tal estava extremamente envolvida, ela fazia a tradução, a exibição das lives. Gente, era um trabalhão, ainda, né, Tal, imagino. Mas enfim, aqui é um pouco desse case que também foi patrocinado pela alta gestão. Não é fácil, a gente não está trazendo aqui cases para falar, vai lá e faz, não é assim que funciona. Então, dá muito trabalho, tem muita. Vai e volta, tem que convencer, tem que fazer uma apresentação para 1000 vezes. Mas é muito legal quando a gente vê que as coisas continuam. Já faz muito tempo que eu saí da Alpargatas enfim, ainda faz sentido. Bom, Bom, gente, para a gente ir fechando aqui, mas o não futuro é saiam, agora. ainda tem muita coisa, calme. É, a gente ir fechando com chave de ouro, vem coisa boa aí. O futuro é agora, então a gente realmente está trazendo tudo isso porque a gente vê como oportunidade, como a gente entendendo que o cenário hoje para colocar o profissional de comunicação interna em outro nível tá propício, tá, né, para a gente realmente tá em posições de liderança que estão puxando o negócio para cima, que estão puxando o negócio junto, tá? Acho que a gente já falou aqui bastante, né, Mari? Então, o profissional aí da comunicação interna, ele precisa dominar DIA, entender de dados, entender de produto, entender de mercado, conversar com a liderança. Vocês viram, eu e a Mari trouxemos 2 cases que a gente teve patrocínio de CEO, patrocínio de EVP. Por que a gente fala isso com tanto orgulho? Porque isso é difícil pra caramba, né? Isso Sim. aqui, a gente conseguir isso é porque a gente ganhou espaço, a gente ganhou confiança, né? Eles viram que a gente vai mudar o jogo junto, que a gente vai mexer o ponteiro junto, né? Então precisa influenciar a cultura. A gente já falou aí de hoje tantas frentes exigindo de cultura, né? E a comunicação interna é ela que também precisa estar junto para fazer o comportamento acontecer, né? Pensar estrategicamente, enfim. E aí a gente quer saber de vocês, onde é que vocês estão? Onde vocês acreditam que vocês estão? Antes, só um ponto. A gente teve agora a Berge Trends, que é um evento presencial que fala das tendências, né, no universo ali de comunicação. E é muito legal, ver como foi feito o recap ali desse evento. Isso é muito grande, gente. O que saiu ali da Bert Trends, que fala de vários temas, tem uma agenda super rica, é que a comunicação empresarial, então interna, externa, institucional, digital, enfim, reputação, PR, atravessa um processo de transformação estrutural. Então, a gente está realmente mudando, é uma transformação robusta. A gente está falando de mudar escopo, de mudar tudo, mudar a atuação, mudar o perfil dos profissionais, né, que atuam. Então, a comunicação ela está deixando de ser operacional para assumir essas funções de aconselhamento estratégico e para apoiar a tomada de decisão. A gente está sentando na mesa, ou vai passar a sentar, né? Porque, claro, quando a gente fala que a Verge Trends fala de um tema, não é assim, amanhã tudo mudou, mas é uma transição. E a reputação, ela se tornou um ativo transversal. Acho que eles linkaram a reputação como tema do ano, inclusive, para 2026. Isso significa que um comunicador agora ele passa a atuar como integrador da estratégia da empresa, as expectativas sociais e a construção de confiança. Então, aqui é mais um reforço de tudo que a gente está trazendo para vocês. Realmente, O essa espaço leitura. está aí, né, Mário? O espaço está aí. Agora a gente precisa estar preparado para fazer o gol, né? A gente Exato. precisa estar capacitado para bater a bola. E aí nos contem aqui, onde vocês estão se vendo hoje, e vamos ser muito sinceros, vocês estão se vendo ainda na operação, né? Muito presos ainda a comunicados, a campanhas, ou vocês já estão se vendo transitando, né, para um local de começar a organizar a casa, né, para um local de olhar para a experiência do colaborador, né, para um local de mensurar os resultados, mas não só os resultados da operação, mas os resultados, né, de cruzar os resultados com os indicadores do negócio, ou vocês já estão, não, estou no estratégico, estou movendo ponteiro, né?
A gente tem 6 em operação, maioria, uma em transição até agora. Na operação, mas com objetivo estratégico, difícil convencer. E gente, não é, acho que é muito difícil a gente pular da operação para o estratégico da noite pro dia. Tem gente aqui que já está no estratégico, sim, transição, Boa. mas tendo que equilibrar os dois. Também tem isso, às vezes a gente está nos três. Tem gente que vai estar nos três aqui. Não, e para o estratégico tá rodando é porque a operação tá É, show, né? faz parte. Então, joia. Mas vamos lá. E bom, gente, pode passar aí, Por que que a Mari. gente está aqui? Por que que a gente fez tudo isso? É, eu e a Mari, a gente conversa, como a gente contou para vocês, a gente se conhece desde 2019 e acho que a gente acertou muito, mas a gente também errou muito. A gente também aprendeu na marra e a gente quer muito aqui que a transição de vocês seja mais rápida que a nossa, tá? E que realmente seja essa conquista aí de estar preparado para bater essa bola, sabe? De estar preparado para sentar na mesa, de estar preparado para mover o ponteiro, né? Então, eu tenho certeza que aqui muitos fazem cursos e cursos, atualizações e atualizações, mas que ainda ficam, né? Tá, mas como que eu convenço uma liderança, né? Como que eu crio um indicador? Como que eu organizo uma área que vive apagando incêndio? Como eu direciono meus esforços pelos objetivos do negócio? E aí foi Exato. exatamente por isso que eu e a Mari estruturamos, né, Mari, um programa de mentoria, tá? Exato. Não é uma jornada simples. A gente trabalha em comunicação há muitos anos, tem muito desafio, tem muita hora que a gente pensa e fala: Meu Deus, vou desistir, vou trocar de área. Não é tão simples, tá? Até aqui no grupo falaram também: Ai, virou grupo de apoio. Gente, é um movimento, mas é um movimento natural de área, né? Acho que todos os setores passam por transformações, esse é o da nossa. Então, é, mesmo quem está na operação, abraça esse desafio, sabe? Tem muito espaço, tem muita coisa legal para ser feita. Eu acho que sair da operação a gente sai mais feliz também, assim, sabe? Passa a se ver como importância, que é a importância que a gente tem. Cultura, assim, comunicação não existe, porque cultura é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês que a mentoria, ela existe, né, para acelerar a maturidade na carreira de qualquer pessoa. E a gente quer somar a nossa experiência para explicar e mostrar o passo a passo para vocês, mostrar a jornada, os caminhos que a gente teve que percorrer, dando conselho, às vezes criando junto com as pessoas. Então, por aqui é mais fácil, por ali dá mais trabalho, enfim. É um próximo passo com um acompanhamento e uma troca personalizada. O que que a gente tenta É lançar bem. aqui? E é só, acho que é legal dizer, né, Mari, que é muito importante é a nossa soma de repertório, né? Então, assim, eu e a Mari, muita bagagem em empresas gigantes, né, em grandes corporações. Eu tenho, né, principalmente a Eletrobras, a Axia, mas também vim de startups, vim de empresas menores, né? Então, assim, porque cada empresa ela também tem exigências diferentes, né? Tem culturas diferentes, tem maneiras diferentes de se fazer, então a gente vai estar somando muito repertório e a gente está dando trazendo esse programa de mentoria muito com esse tom de que não é um curso, tá? Não é mais um curso, não é mais um curso gravado, não é um monte de aula para assistir sozinho, é acompanhamento, é troca, é ir junto, é discussão de casos reais, é direcionamento, tá? A gente vai trazer, sim, alguns conteúdos, né? Assim, para quem quer essa mentoria? Para profissionais que já trabalham com comunicação interna e querem ir para um outro nível, tá? Porque a gente não vai falar tanto, claro, se surgirem dúvidas, enfim, mas naquele feijãozinho com arroz a gente vai trazer, mas a gente vai muito além. A gente vai trazer muito sobre comunicação interna para gestão de crise, para gestão de mudança, para apoio estratégico na NR1, para narrativas, né, estratégicas, para governança, para a experiência do colaborador, para mensuração de resultados, inteligência artificial na área. A Mari está voando aí em IA, está lindo de ver. Ah, Então, vocês vão aprender muito e a gente vai trazer muito mais cases também. A gente tem um catálogo aí bem legal. Sobre a mentoria.
Pode passar. Já Vão perguntaram ser dois aqui se é meses. uma mentoria É, em grupo. A gente sim. entende que mentoria é mais fácil e mais rápido de acelerar a carreira. Eu fiz mentoria agora para fazer uma transição de carreira, por exemplo. E a mentoria, ela funciona como uma troca. Quando ela é feita em grupo, ela aumenta ainda mais a quantidade de aprendizado e de avanço ali conjunto. Então, a gente pensou nessa estrutura de programa dessa forma. É, vamos ter, enfim, outras lives, outras coisas eventos gratuitos, mas é diferente quando a gente fala de aprofundar a case, de ouvir, vocês poderem tirar dúvida da realidade de vocês. Então, a ideia aqui é que a gente tem esses 2 meses de troca, com uma mentoria individual também, e esse acesso à rede de trocas infinito, que a ideia é a gente começar a fazer um avanço coletivo aqui, né? Das pessoas conseguirem ir trocando experiência com a gente entre si e conseguirem fazer essa transição de um jeito mais rápido do que o que a gente fez. Então, é um Então programa serão de 2 meses. aí 2 meses, gente. Vai ser julho e agosto, tá? Encontros semanais. Então, toda semana ali, 1 hora e meia, 2 horas. Vai ser quarta-feira, né, Mari? Isso. Toda quarta-feira, tá? A Janine, faz sentido para quem é júnior. Sim, Janine, vamos subir, vamos ir junto aí. Alavancar um sênior. A gente quer que vocês saiam com cases, com algo com portfólio mesmo, sabe? Com algo que você vai fazer no nível que a gente trouxe aqui, de mostrar valor para alta liderança. Então, óbvio, a gente trouxe os pilares aqui, porque é onde a gente vai aprofundar mais. Então, governança, estruturação de canais, plano estratégico, ou parte de mensuração, enfim. A ideia é que você faça uma leitura ali do que faz mais sentido hoje para tua carreira e o que você enxerga que daria mais valor para a empresa onde você está, né? Porque afinal estamos falando sobre isso. E aplique esse conhecimento que a gente vai ter nas sessões, nos encontros, para fazer sair do papel. A gente não está falando aqui de mais um curso, mais porque a gente veio, né, nessa escalada de trazer masterclass, aula gratuita, e o que a gente sentiu é que a gente inspira muito as pessoas saem engajadas e falam, nossa, dá para fazer muita coisa, mas não conseguem fazer no dia a dia, não conseguem se organizar, enfim, por inúmeras razões que a gente já falou aqui. Então, o programa ele foi pensado para isso, para suprir exatamente essa necessidade. Perfeito. E aí, gente, nesses encontros, né, a gente vai ter sempre o momento de passar o conteúdo, mas também de muita troca, de vocês irem construindo esse projeto. Mas todo mundo que tiver nessa turma vai ter um momento de 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora e meia a gente colocou ali comigo e com a Mari. Então, eu e Mari vamos sentar junto e olhar para o teu problema, para as tuas oportunidades, para o que está pegando, e vamos fazer um diagnóstico e um planejamento juntas, tá? Então, é realmente ir junto. A gente vai colocar o link aqui. Hoje a gente está lançando para vocês em primeira mão, tá? E além disso, a gente vai ter diversos bônus, né? Então, curadoria exclusivas de seleção de conteúdos, artigos, ferramentas, e-books, gravações, né, por um ano, certificado de participação, né? Como a gente falou, tudo que a gente está trazendo, cada um faz de um jeito, mas eu e a Mari aqui, a gente vai trazer o nosso jeito, a soma do nosso jeito, e o que a gente viu que deu certo e que funciona, tá? E a turma é exclusiva, vagas limitadas, porque realmente é uma mentoria, então a gente vai estar próximo, a gente vai estar junto, a gente vai estar segurando a mão. Então, não vai ser uma turma grande, tá? Então, realmente vai ser algo bem personalizado. A gente tem essa mentoria que é um sonho, enfim, que a gente tinha, esperamos poder trazer para vocês depois os resultados, depoimentos, do que vai sair daqui. Continue acompanhando a gente também, né? Porque tem muita coisa que a gente quer tirar do papel, tá, gente? Acho que aqui a ideia é deixar claro que essa mentoria, ela vai ser uma turma realmente exclusiva, fechada, porque precisa ser assim, né? Mentoria, geralmente, quando a gente faz para um grupo muito grande, depois você não consegue atender todo mundo e aí vai frustrar, e a gente também não quer isso, sabe? É, enfim, gera uma expectativa de vocês e da gente também. Então, a ideia aqui é que a gente consiga. Suprir o que vocês querem realmente aprender e executar. Então, por isso que tem o projeto, o programa ali, tem o projeto no final.
A ideia é que vocês realmente coloquem a mão na massa e consigam ter, enfim, um aprendizado real ali, prático, para conseguir avançar mais rápido na carreira. Mari, coloca aqui no chat o link. Volta. Coloco, só um minutinho. Ou coloca onde está o QR É, Code ali, por favor. Aí pode colocar no chat aqui o link da landing page com todas as informações. Mas, gente, investimento, qual que vai ser, né? Estão se perguntando aí. A mentoria, ela é 12 vezes de 154, né? Ou 1.497 à vista, tá? A gente está fazendo pela plataforma Eduz, é uma plataforma que a gente já trabalha há bastante tempo, tem bastante confiança. É um investimento, é esse o ponto, tá? E realmente porque foi algo que a gente sempre quis no início da nossa carreira, no meio da nossa carreira, e a gente não teve, então é para a gente acelerar junto, tá? A gente vai deixar o link aqui da landing page, aqui eu não tô conseguindo colocar no chat, gente. eu vou colocar o da Eduz, então. Mas Tá, ali pelo, pelo pelo QR link, se Code. vocês lerem o QR Code, vocês conseguem. E um ponto importante: quem fechar hoje ainda, tá? Para além de tudo que a gente falou, de bônus, de conteúdo, de grupo no WhatsApp com a comunidade, né? A gente vai ter uma comunidade aí com certeza de profissionais bem legais, então é o que eu e a Mari a gente, né, fala, assim, a gente se conectou e continuou trocando, continuou aprendendo juntas, fazendo parceria, agora lançando cursos juntas, então networking é tudo. Mas quem fechar hoje vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp durante esses 2 meses comigo e com a Mari. Então vai ser eu, você e a Mari. E aí vocês, à medida desses 2 meses, né, ao longo desses 2 meses, vão mandando dúvidas, questões por ali, o que está pegando no dia, e eu e a Mari, à medida do possível, vamos respondendo, tá? Então vai ser Aconselhamento. ainda um acompanhamento ainda mais próximo, tá? Mas é uma oferta única para hoje, porque a gente sabe que não vai conseguir dar conta de todos os grupos, então é para quem hoje decidiu aí que vai somar com a gente, que vai para um outro nível, vai abraçar aí todo esse conhecimento e repertório que a gente vem trazendo para vocês, né, desde o início desse ano aí, com bastante conteúdo legal, tá? Posso Conseguiram contar abrir a um landing page? spoiler? Eu vou dar um spoiler aqui para falar dos temas que a gente vai trabalhar nos encontros. Então, por exemplo, no primeiro encontro, a gente já vai falar sobre como é essa transição de comunicação interna operacional até o estratégico. Então, tendência, desafio de comunicação, diagnóstico, como você faz um diagnóstico da tua área, como você faz aquela matriz de maturidade para você descobrir quão madura é a área, mesmo ali dentro do cenário da empresa, né, do setor que você atua, entender qual é o papel da área de comunicação interna, como funcionam os 4 pilares de um jeito bem prático. Então, tudo que a gente trouxe aqui mais conceitual ali desse movimento de mercado, a ideia é trazer de um jeito mais prático para vocês, com ideias, insights, enfim. E a comunicação de estratégia. É, é muito comum a gente ver assim, ah, mas a minha área não faz tudo isso. Mas a ideia é exatamente a gente ir montando planos. Então, nem que seja um plano que você vai lá montar e vai pegar, colocar embaixo do seu braço, levar para sua líder e falar: olha o que eu pensei. Pensei em fazer isso, isso e isso, o roadmap é esse, e a gente vai chegar aqui em tanto tempo. Então, a ideia é exatamente a gente co-criar com vocês. Encontro 2, a gente vai falar do ecossistema de comunicação, de governança, de canais. Então, a gente vai falar da governança de comunicação interna, como que vocês fazem esse mapeamento, como vocês estruturam o processo, como que pode ser a melhor forma de atuar, de atuação da equipe. Então, minha equipe é muito enxuta, ou tenho muito tempo ali para fazer com gestão de pessoas. Qual a estratégia que vocês podem fazer por canais, a segmentação do público, liderança comunicadora. Então, a ideia é a gente falar da experiência de se comunicar na empresa como um todo e de governança. No terceiro encontro, a gente vai para a parte de experiência do colaborador, então, falar da jornada do colaborador. Quer ver um exemplo? A gente às vezes vê ali no onboarding, né? A pessoa entra na empresa e tem aquela enxurrada, um monte de área que vai, quer falar, quer fazer treinamento, quer fazer tudo em um dia. Será que isso é a melhor
formato, né? O que que você espera quando você chegar numa empresa? A Dani falou bastante, né? Onde eu procuro tal informação? Será que não dá para repensar como é essa jornada de entrada? E a jornada né? Tem todos os momentos ali, desde a entrada até a saída do colaborador. A gente vai falar de conteúdo que gera conexão, conteúdo que gera resultado, engajamento, boas práticas. A gente vai trazer cases também, falar daquela tendência, né, de escuta estratégica. No quarto, aí é uma aula sobre realmente um encontro sobre a mensuração de resultado, sobre impacto. Então, a gente vai definir junto indicador, métrica de comunicação interna, como demonstrar valor para a liderança, falar de boas práticas também, modelo de relatório, como você faz a apresentação de resultado e impacto no negócio. Enfim, vai ser bem focado ali em mostrar resultado. No quinto encontro, a gente fala de IA, de futuro da área. Então, a gente vai trazer algumas possibilidades ali de como vocês podem otimizar a rotina ou trabalhar a IA como governança na empresa também, que acho que pode ser uma demanda. A ideia é que a gente traga convidados especiais também, quando for aplicável. Então, vocês vão munir a gente de desafios e pode ser que a gente precise ali ativar nossa rede ali de networking também para, enfim, para conseguir atender vocês com os desafios que tem. E ao longo dessa jornada, a gente vai ter alguns temas por turmas, né, e os cases. Então, o último encontro, a gente quer fazer um benchmarking mesmo, de aprofundamento das pautas que foram definidas com o grupo, troca prática entre os participantes. É lógico que vai acontecer isso, né, como um todo, mas é como se fosse uma formatura ali, né? Calibração de case, discussão guiada sobre o projeto aplicado, que é o que vocês vão executar ali, e os próximos passos como crescimento profissional. A ideia é realmente fazer essa jornada ser intensa. Então, quando eu era adolescente, fazia aula de inglês, né? E nas férias sempre tinha um intensivo ali, que era aula que faz todo dia. E, gente, eu juro, parece que eu aprendia muito mais do que nas aulas mais espaçadas, assim, por isso que a gente pode perguntar, mas são esses 2 meses? Sim, vai ser intenso pra gente também, porque a gente vai ter que colocar ali, encaixar a agenda e dar o nosso melhor para vocês, em meio a todo o resto de vida pessoal, profissional que a gente também tem, né? Então, a ideia é por isso que a gente precisa fechar turma, é por isso que a gente precisa de grupos fechados e, enfim, a ideia que a gente montou para apresentar para vocês foi isso. Tem algumas perguntas aqui no chat, né, de lançar na Nossa, plataforma de microlearning. algumas perguntas. Acho que eu posso responder, Mari. Andressa, a gente tem ideias, tá? Mas a gente não tem certo. E vou compartilhar para vocês aqui. Ah, Eu estou gravidinha. boa! Já contei para alguns, né? Eu estou gravidinha, tá? Então eu saio de licença maternidade em novembro. Então, agora, o nosso foco é a mentoria. A gente vai dar a mentoria. Então, não sei por que que tu colocou ali que tu não se sente pronta. Eu acho que tu tá pronta, mulher. Vem com a gente, embarca com a gente nessa, tá? Porque realmente a gente tem vontade, mas não sabemos. É claro, ano que vem, né? Retomar, mas agora o nosso foco tá nessa mentoria que a gente tá desde o ano passado. Eu e a Mari, a gente está conversando, tá? E preparando ela, então ela tá, assim, muito, né? Muito massa, tá? A Mel perguntou: as inscrições vão até quando? Mel, uma A gente tem semana, 10 dias. vaga, é, A é porque a gente gente tem um tem um número. limite de vaga. Na Eduz dá para parcelar, tá? Quem preferir, ou se não faz à vista, tem um descontinho. Mais dúvidas, gente, sobre mentoria? Alguém Mandem já pra fez gente. mentoria aqui? A gente também aceita feedback, tá? Do que vocês sentiram falta, se vocês gostaram, se os temas estão bons, porque só para vocês saberem, a gente criou isso muito com base no feedback das masterclass que a gente fez. Teve alguém que falou aqui, de curso. A gente fez um curso e foi bem legal. A gente fez um de mensuração, mas o que a gente sente é que, por mais que você aprenda muito um assunto, não é suficiente para fazer essa transição, sabe? Porque você volta pro dia a dia e você é engolido e aí gera frustração. Então, o que a gente desenhou aqui foi muito co-criado também com o feedback que a gente recebeu das pessoas, sabe? Tanto eu quanto a Dani, a gente tem
um amor, assim, eu vou dizer, né, pela área acadêmica, assim, de ensinar pessoas, de trocar, de fazer benchmarking. Pode ser que algum dia você já tenha cruzado com a gente em algum benchmarking. Então, foi muito, com muito carinho que a gente desenhou esse programa, que vai acontecer agora, e depois a Dani vai sair de licença, então a gente não sabe quando vai ter outra turma, né? Então, por enquanto, o que a gente tem para oferecer para vocês é isso. Temos muitas vontades de tirar outros projetos do papel, mas é aquilo, gente, também tem um impacto muito grande ali de rotina, sabe? Por exemplo, vamos fazer uma série de podcast. O retorno não é o mesmo, né? E é muito legal ver quando faz sentido para vocês, quando a gente sente que, cara, veio muito feedback, do tipo, nossa, você é cheia de ideias, adorei a aula, consegui fazer isso, fazer aquilo. É isso que a gente quer. Então, a gente sente que o melhor formato hoje é o programa de mentoria. Pode ser que daqui a um tempo a gente lance outras coisas, então a gente convida vocês para seguir a gente. Quem puder e quiser ficar no grupo, vocês sempre vão fazer parte ali da nossa lista de convidados especiais, porque a gente gosta muito de ter a troca com vocês também. E acho que é isso. Quem tem É alguma isso outra aí, Mari. dúvida ou feedback, por favor, estamos Se quiser deixar muito. ali os nossos contatos, Mari, ali no final tem o LinkedIn, tem o Ah, Instagram, é. gente. Essa é uma frase de impacto que a Dani colocou aqui. Quer falar? É, Ou foi uma foi? frase que eu vi essa semana do Joel J, né? Duas pessoas querem ser promovidas em um ano, as duas trabalham 8 horas por dia, no fim uma cresce, a outra continua no mesmo lugar. O tempo foi igual, o uso dele não. Eu acho que Cara, diz muito isso. A e eu nossa já fui, mentoria, e eu já fui essa nossa mentoria pessoa. foi para isso, para a gente trabalhar com intencionalidade, com Sim, estratégia, de onde é que eu vou vamos colocar meu juntas. esforço. É, Vamos junto. tá. Aqui tá o convite. Quem não segue a gente ainda, a gente tem um LinkedIn, tem um Instagram. Estamos sempre ali falando sobre comunicação. E temos o nosso grupo. É lá onde a gente conta primeiro tudo. Eu não sei só se esse link tá o mesmo, gente, socorro, Deus. Mas a gente vai mandar amanhã também, né, o link do WhatsApp. Sempre que a gente tiver novidade, é lá que a gente conta. A gente sabe que, assim, às vezes é chato, né, ficar no grupo, ficar pitando lá. Mas fica lá, gente, deixa arquivado, sei lá. Porque quando tiver novidade, é lá que a gente vai ativar vocês, enfim. Sim. Pô, Ó, a Cíntia já adquiriu aqui a mentoria, bem feliz, Cíntia. mentira! Bem feliz, Que Cíntia. linda! Feliz, feliz. Maravilhosa, tô animada. É, Vamos fazer cases incríveis, Cíntia. vamos É isso, juntas. pessoal. Muito obrigada a quem ficou até agora. Vocês são incríveis. A gente faz isso por vocês. É, Esperamos ver quem puder fazer parte disso com a gente. Quem quiser bater um papo, pode chamar a gente, tirar dúvida. Tirar dúvida, gente, chamem ali no. Vocês têm o nosso WhatsApp, tá naquele grupo, né? Tem eu, tem a Mari, então podem chamar no individual para tirar dúvida, tá? A gente está bem à disposição, E teve entender o um momento de cada pessoal um. perguntando de gravação. Eu respondi lá, Dani, não sei se você conseguiu ver, mas a gente tem uma questão com case, né? Porque hoje eu trouxe um case da Alpargatas, não estou mais na Alpargatas, a Dani trouxe um da Nel e ela não está mais na Nel. Então, a gente promete tentar viabilizar essa gravação, mas é por isso, tá, gente, que a gente faz fechado e tudo. Mas é isso, gente. Valeu por estarem com a gente, por esperar os minutinhos aí iniciarem. Mas a gente está bem animada com esse lançamento. Como falamos, estamos construindo desde o final do ano passado e contamos com vocês para essa turma, tá bem? Vamos juntos aí para planejar o segundo semestre de 2026 e fechar o ano com chave de ouro, tá bem? Um grande abraço, um bom restinho de semana e venham com a gente. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, Mari.